Uma boa noite a todos. Eu vou pedir um favor de vocês. Nesta noite eu gostaria de conversar. Eu gostaria de montar uma classe de estudos. Se todos pudessem vir aqui, vamos montar uma classe de estudos. Nós vamos conversar um pouco sobre um tema que é mais ou menos o que aconteceu agora, nesse primeiro momento que nós tivemos aqui, nos nossos momentos de abrir o coração. Professor Neide, vem para cá. Samuel, dá para montar aqui? Dá para pegar? Beleza. E aí cada um vai colocando aquilo que já conhece, tem experiência na igreja. Eu acredito que o culto de quarta-feira é um culto onde nós temos que falar, temos que abrir o coração. E é muito gostoso, né? Eu trouxe uma passagem bíblica que ela desperta em nós algo interessante. Vocês já viram ou já ouviram mais ou menos uma citação assim: eu vou pedir para aquele irmão orar por mim. Parece que Deus atende mais do que a minha. Por que será que acontece isso? O que você acha? Será que a pessoa tem... O irmão colocou ali que ele sempre pede que para o irmão orar por ele. Talvez você também tenha, né, aquele pai espiritual, aquela pessoa assim, que se olha assim, não, ali é o contato direto com Deus, né? Ali é alguma coisa em especial, né? A fé. Quem mais? O que você tem de experiência nesse contexto de, quem sabe, Deus atenda mais a oração de alguém do que de outra? Como é que funciona isso? Sim, irmã. Ok. Então a comunhão ela influencia o atender de Deus. Será que é isso? Ok. Então comunhão, sinceridade, né? Ser sincero. Eu penso assim, há muitas orações que nós fazemos que não são atendidas. Exato. As orações, para serem atendidas, elas têm que estar no centro da vontade de Deus. Então, se eu faço um pedido, tem um texto da Bíblia que diz assim: nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E nós vamos ver esse texto. Uhum. Quando a gente pede de acordo com a vontade de Deus, e aí para conhecer a vontade de Deus você tem que estar em comunhão, aí Deus está esperando para poder abrir as janelas dos céus e Ele vai atender as nossas orações. Exatamente. Eu já falei muito, eu vou te falar só mais um negócio. Não pode falar. É hoje. Vem o Roger Morneau, Respostas Incríveis à Oração. Estou terminando de ler o livrinho dele. Tem um dia que o Roger chega para fazer a venda lá dos materiais que ele fazia no jornal. Roger Morneau, para quem não conhece, é aquele homem lá no Canadá que foi satanista e aí, à beira de fazer o seu pacto final com o diabo, ele descobre um adventista que foi colocado por Deus no caminho dele. E ele repensou tudo e deixou o mal e seguiu no caminho de Deus. Durante um ano aproximadamente, o diabo entrava na casa dele, jogava prato, panela, mudava quadro de lugar e ele punha a cabeça no travesseiro, fazia a prece dele e dormia sossegado. Até que o diabo desistiu. E esse homem, ele dizia o seguinte, que ele tinha absoluta convicção de que o diabo só não o matava porque todos os dias ele entrava em comunhão e pedia a bênção e proteção de Deus. Um texto que ele diz que lia todos os dias da vida era os momentos finais da morte de Jesus, que é o momento assim da derrota final de Satanás. E ele saía sustentado com isso. Então um dia ele está visitando um freguês que ele vendia anúncios em lista telefônica, e o homem disse que não sabia se ia comprar ou não, porque ele estava vivendo um grande drama familiar em casa. O casamento já não era o mesmo. Ele perguntou para o homem se podia orar por ele. Saiu e no intervalo de almoço dele falou: bom, hoje eu vou comer um lanchinho, mas eu não vou gastar minha hora de almoço. Eu vou terminar em 10 minutos a minha comida e vou orar 50 minutos pelo mundo. Alguns dias depois, 15 dias depois, na viagem seguinte, ele voltou e a oração do Morneau foi exatamente pelo problema de relacionamento familiar, que a Rosina citou. Ele pediu assim: Senhor, não é possível, o Senhor tem todo o poder. O príncipe das trevas, vencido, ele não pode fazer as coisas assim. O Senhor tem poder e o Senhor pode resolver o assunto. Então, quando ele volta 15 dias depois, o homem estava feliz da vida.
e disse para ele: olha, a nossa vida foi reconstruída. Aquele homem passou a ter assim um grande carinho pelo irmão Morno. Então Deus pode responder, mas os nossos pedidos têm que estar no centro da vontade. E aí a gente precisa ter a sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Interessante que quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos vários textos bíblicos onde falam sobre pedir. Então o problema não está no pedir, está o que pedir. Né? Nós temos aqui em Mateus 21, verso 22, diz assim: e tudo quanto o quê? Pedirdes em oração. Olha que interessante. Não é de qualquer jeito. Às vezes a gente conversa com Deus como se conversasse pior do que com um amigo. Você não vai pedir para Deus. Eu estava fazendo a pesquisa, e alguns agora estão com o costume de exigir, né? Você exige de Deus. Você determina. Não, é assim. E não, a Bíblia nunca fala assim. Então fala assim, ó, tudo quanto pedirdes em oração, qual é a condição? Crendo, que o irmão falou ali, a sinceridade, né? Crendo, recebereis. Então o problema não está no pedir, e sim no que pedir. Nós sabemos muito bem que Deus tem 3 respostas às nossas orações: o sim, o não e espere. Eu vou pedir a ajuda da Pietra. Vem aqui um pouquinho, Pietra. Não combinei nada com ela e ela vai me ajudar. A Pietra já é uma pré-adolescente, ó, né? Vem cá, Pietra. Você está com quantos anos? 9. 9 anos. Nossa, olha só. A Pietra está preocupada. Ela está com 9 anos e ela vai fazer uma oração para Deus. Mais ou menos assim: Senhor, eu já tenho 9 anos. Eu estou preocupado, eu preciso casar. O Senhor me arruma um pretendente? O que está errado? O pedido? Deus vai atender? Vai. Não agora. Então o pedido não está errado. Qual é a resposta desse pedido? Espere. Quem sabe por que Deus não pode preparar já desde já? Eu já oro isso para minha filha. Né? Obrigado, Pedro. Né? Agora você tem que orar pelos estudos. Né? Agora, mas veja, o pedido não está errado. O que está errado é o momento. Exatamente. Então, como é que Deus pode dizer um sim para ela? Quando chega lá depois da faculdade terminada, tranquila, filha, agora, né, mãe? Ó, mãe que feliz, ó. Depois da faculdade, depois de formar, aí sim, agora é o momento. Então, nem sempre o pedido é errado, é o momento errado. Então, sim, irmã, pode falar. Aham. Olha que benção. Tá certo.
Aham. Tá certo. Olha, Deus foi preparando o coração deles e a da senhora. Que bênção. Mas o irmão falou aqui a questão do nós pedirmos. Olha só que interessante. Em Tiago, capítulo 4, o capítulo começa assim, ó, a origem das contendas. E olha que contexto que se encontra o pedir errado. Diz assim, ó, verso 1. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tens, matais e invejais, e nada podereis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Não tendes, porque não pedis. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para vos esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Veja só. Pedir mal. Não sabemos pedir. E agora? O que nós devemos fazer? O que nós devemos pedir então? Ou como pedir? Porque não adianta nós sairmos daqui sabendo que nós não sabemos pedir. Nós temos que sair daqui sabendo o que pedir e como. Se você for um pouquinho à frente, você vai encontrar em 1 João capítulo 5, o verso 15. E diz assim, ó. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O interessante é que todos nós aqui sabemos que Deus nos ouve. Mas nós vimos ali em Mateus que para Deus atender o nosso pedido, nós precisamos desenvolver o quê? A fé. Não adianta eu pedir algo se eu duvido. Já neutralizou o meu pedido. Falar, não vou nem pedir isso aqui porque Deus não vai. Então, mas tem pessoas que são assim. Elas já pedem crendo que não vão ser atendidas. No contexto de Mateus 21, verso 22, Jesus fala um pouco antes ali que a fé, se eles tivessem a fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, eles pediriam para que os montes saíssem e fossem ao mar. E às vezes a gente olha isso aí e fala, mas como, né? Não tem? A gente já começa a duvidar. Mas eu li uma ilustração um tempo atrás, eu achei interessante. Uma igreja nossa estava para ser inaugurada. Só que assim, perto da inauguração sempre tem essas coisas, né? Apareceu alguém na prefeitura. Falou, olha, vocês não podem inaugurar essa igreja porque não tem área de estacionamento. Tantos metros construídos, tem que ter área para estacionamento. E não tinha mais para onde a igreja crescer. Atrás tinha um morro, uma montanha. E o pastor convocou a igreja em oração. Falou, olha, nós precisamos orar para que Deus... Então, tudo pronto, como nós estivemos aqui. Tudo, gente convidada, todo mundo para a inauguração. E não deixaram inaugurar. E aí o pastor convocou o pessoal para a oração e aquilo foi indo. Naquela semana, após a sexta-feira que tiveram de oração, estavam lá na obra, apareceu um senhor com capacete branco e falou o seguinte, escuta, o pastor da igreja está aqui? Não, tá, o pastor está ali e tal. Pastor, meu nome é fulano e tal, eu sou engenheiro daquela outra construção lá, ó. É um shopping center. E eu queria saber o seguinte, senhor, nós estamos precisando de terra. O senhor não quer dar esse morro para nós? Até me arrepio, irmãos. E eles retiraram todo aquele morro lá.
Remove ou não remove montanhas? Remove. Remove montanhas. Mas o que nós temos que fazer? Crer, acreditar. É que a gente duvida. A gente duvida. A gente não acredita. Tem um outro texto, um pouquinho à frente aqui de 1 João. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Eu achei bem interessante ele. Deixa eu pegar aqui. Sobre o pedir. 1 João 5,14. 1 João. Nós lemos o verso 15. O verso 14 diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos... Olha aí. Onde está o segredo do nosso pedido? Exatamente, irmãos. Muitas vezes nós oramos assim: Senhor, que a sua vontade seja feita, mas que a minha prevaleça. É? Exatamente. A nossa vontade. E sabe, a irmã colocou uma palavrinha já hoje, na hora dos pedidos ali. Falou assim: quanto mais eu assisto ao Novo Tempo, mais eu me assusto, né? Mais a gente fica... Sabe que é um sentimento que a gente vai tendo, porque a gente vai percebendo em que parte nós estamos do grande conflito. Nós estivemos recapitulando a lição da semana passada. Sabe que se nós pudéssemos olhar pelos olhos da fé, gente, que mundo nós estamos vivendo? Que situação que está? Uma outra oportunidade que eu vou trazer para os irmãos numa quarta-feira sobre oração, eu estou preparando o material ainda, mas é só para aguçar a sua mente e a vontade. Leia um pouquinho Daniel capítulo 10. O que acontece ali sobre a oração? Dentro desse contexto do grande conflito. Então nós vemos que existe muito mais coisa por trás de simplesmente eu me ajoelhar e conversar com Deus. É eu colocar minha vida inteira nas mãos de Deus. Porque sem Ele, nós já estaríamos destruídos. Com certeza. Se nós estamos aqui hoje é porque Deus nos preserva, nos cuida. E que nem nós tivemos um pedido de oração ali do irmão, da professora Sidilene no acidente. Quantos livramentos nós já tivemos, que nós não sabemos. De situações que aconteceram, de momentos que passaram e que nós não sabemos. Então nós vemos que devemos colocar diariamente a nossa vida nas mãos de Deus. E olha que interessante, volta um pouquinho ali em Colossenses. Deixa eu pôr aqui. Colossenses capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Se é aqui mesmo. 3. Deixa eu voltar aqui. Efésios, irmãos. Sabia que tinha algo errado aqui. Efésios 3, verso 20. Nós vemos aqui: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvidos e neles fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem,
que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedestes da verdade. E se nós cremos em Deus, se nós cremos que Ele morreu por nós, que Ele fez tudo por nós, a nossa vida nós dependemos a Ele, colocamos a Ele. Aí eu volto àquela pergunta do início: por que que para algumas pessoas parece ser mais fácil as orações serem atendidas? Não é só devido à comunhão, tem todo um contexto. Claro que quanto mais íntimo eu sou de Deus, mais eu vou receber bênçãos. Não é porque Deus é diferente de cada um, é o mesmo Deus. Não é a minha concepção que vai mudar Deus atendendo as minhas orações. A concepção que eu tenho de Deus. Deus é o mesmo. Mas é o quê? O quanto eu busco a Deus. Lá em Salmo 37, o verso 5, bastante conhecido a todos nós. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele ou mais. Então eu vou... Mas veja o que diz o verso 4. O que diz o verso 4? Quem pode ler para nós? O verso 4. Por que que eu devo entregar? Antes de entregar o caminho ao Senhor, o que que eu preciso fazer? O verso 4. Confiar em Deus. Alguém encontrou o verso 4? Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Algumas traduções está agrada-te. Veja, há uma condição. Eu preciso andar nos caminhos de Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Né? E aí eu tenho que pedir para Deus para entender e para aceitar a sua vontade na minha vida. Sim. Porque eu já vi vezes em que pessoas se desesperaram ao não ter as suas orações respondidas. Porque oraram com sinceridade, acreditaram na bênção do Senhor, entregaram o seu coração ao Senhor e esperaram a bênção que eventualmente não veio. Porque um filho estava doente e não se recuperou, porque um parente querido estava doente e não se recuperou, porque a bênção do emprego não chegou, ou porque a maldição do desemprego veio. E muitas vezes aquelas pessoas se perguntam sempre os porquês e entendem, nós deixamos de entender que o que nós fazemos na oração é entregar a nossa vontade ao Senhor, porque nós não mudamos a vontade de Deus. Ele faz com que modifique-se em nós a nossa vontade, nós passamos a entender a vontade dele como sendo a melhor para nós, mesmo quando a resposta é inexplicável. E quando é inexplicável, que é necessário fé realmente para entender que aquela resposta é aquela que tem que se deleitar. E se deleitar no momento que você perde o seu filho, que você perde o seu cônjuge, que o seu emprego se foi, eventualmente é difícil. Mas, de alguma maneira, se eu estou em contato com a vontade do Senhor, Ele vai abrir as portas do céu para mim de alguma forma, de alguma maneira. Sim. Eu preciso estar em comunhão para isso. Veja que interessante que dentro da questão do pedir, então nós vemos que para eu acertar o meu pedido, eu preciso primeiro o quê? Aceitar a vontade de Deus. Você vê que não é tão simples assim, só pedir? Porque hoje, infelizmente, nós vemos aí uma avalanche disso. O pedir hoje para Deus é bens materiais. Deus me atende se eu tiver algo que eu possa pegar. Aí Deus está me abençoando. Não é assim. Se isso for me levar à destruição, Deus não vai conceder. Olha o que aconteceu com o rei Ezequias. Deus atendeu o pedido dele? Atendeu. O que aconteceu? Entende? Então nós vemos,
Sabe que o irmão tocou num ponto interessante. Muitas vezes na nossa vida, nós temos que parar de perguntar o porquê. E sim, para quê? Para que Deus permitiu isso? Para que Deus concedeu isso? E quando eu ouço alguma notícia, por exemplo, quando aquela menina, a Vanessa, né, Andressa, lá de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, morreu com 14 anos, de uma forma assim, aquela menina vivia para Cristo e a semana dela era um exemplo a todo mundo. E indo para um sábado pregar, um acidente tira, com 14 anos, aquela moça. Eu olho assim, não é por quê, para quê? Filha, você é minha. O seu reino já está guardado. Então, quando nós começamos a entender a vontade de Deus, o pedir é mais fácil. Agora, se nós temos dificuldade de aceitarmos a vontade de Deus na nossa vida, aí o pedido fica difícil. E muitas vezes ele nem acontece. Porque aí eu quero mandar na minha vida. Eu quero determinar as coisas. Não quero deixar Deus fazer isso. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos que nós temos. Muito gostoso. Estamos aqui, abrindo a Bíblia, estudando. Poderíamos ficar ainda mais um bom tanto aqui, dentro desse contexto, só do pedir. E com certeza nós sairemos abençoados aqui. Nós estamos vivendo, irmãos, eu vejo assim momentos cruciais dessa história. A irmã mencionou o Novo Tempo, eu não posso deixar de mencionar também, vários pais estão procurando a escola devido à TV Novo Tempo. Olha que bênção. Estão se despertando. Hoje uma aluna chegou para mim do 9º ano, falei, pastor, o senhor dá curso? Eu falei, curso? Falei, curso, mas curso, curso, estudo bíblico? Eu falei, sim, estamos dando estudo bíblico. Inclusive, irmãos, olhem, nós estamos com 30 crianças autorizadas pelos pais recebendo estudo bíblico, do 6º ao 9º ano. E temos ali bem daqueles, mas os pais autorizaram. E essa menina falou assim, pastor, mas eu queria me batizar. Eu queria estudar para me batizar. Então, veja, Deus tocando o coração das pessoas. Então, quando nós começamos a pedir dentro da vontade de Deus, os nossos pedidos começam a ser não tão, desculpa a expressão que eu vou usar, egoístas, mas sim no geral. Porque todos nós também temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas nós temos que colocar nas mãos de Deus, pedindo para que a vontade dEle seja feita na nossa vida. Que Deus abençoe, irmão, que Ele possa te usar e que as nossas orações, os nossos pedidos, né, porque agradecimento é fácil. Se fôssemos listar aqui quanta coisa temos que agradecer a Deus, mas que Deus possa nos ensinar a pedir. Que saímos daqui com isso em mente, nosso desejo e oração. Amém, irmãos. Nós agradecemos bastante aqui o pastor Sérgio, que realmente atendeu o nosso convite de estar falando conosco nesta noite. Que bênção, né? A gente poder crer nesse Deus que é poderoso e quer nos ajudar, e muito, em todas as coisas. Nós vamos cantar, para encerrar o nosso culto, o hino de número 301, Crer e Observar. 301.
Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Ver e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo fala, se a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Ver e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Que alegria sem par, que prazer singular, tem o crente zeloso e leal, a Jesus contemplar, com Jesus sempre andar, que consolo constante e leal. Ver e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé zelaremos, nos teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar e teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Ver e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Antes de nós orarmos, irmãos, eu gostaria de ler esse texto. 1 Pedro 3, verso 22, diz assim: aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Amém? E fazemos diante dele o que é agradável. Oremos. Senhor Deus, que gostoso estarmos aqui em tua casa, louvando o teu nome, engrandecendo a ti, e podemos abrir a tua palavra nesta noite para estudarmos. Sabemos que um dia não teremos mais isso, não teremos uma igreja, não teremos a tua palavra, e queremos que o Espírito Santo nos capacite, nos ajude a guardarmos tudo isso que estamos estudando, Senhor, para um dia podermos testemunhar às pessoas. Senhor, hoje aprendemos algo tão importante na nossa vida cristã, onde nós devemos aprender a pedir. E vimos que o fato de pedirmos depende de nós entendermos a tua vontade e aceitarmos em nossa vida. Senhor, tu sabes o que passa em nossa vida, em nosso coração, e conforme a tua vontade, o Senhor intercede em nossa vida, Pai. Despede-nos agora para os nossos lares, continua nos abençoando como tem feito até aqui esta semana. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.